Ao findar esse dia, nesse tardio anoitecer, estamos aqui reunidos nessa pequena sala, quase no topo da terra, por assim dizer, ao abrigo da rua e seu tumulto. Neste espaço propício às confidências, onde poderemos, na intimidade, expandir o excesso dos nossos corações. A palavra íntimo será a palavra de ordem da nossa companhia. Mas deixe-me primeiro saudar e agradecer vocês por honrar a nossa humilde casa com a visita de vocês. Saudaremos igualmente o proprietário da casa que nos cedeu seu teto, quando o nosso grupo errante procurava abrigo. Sejam bem-vindos à nossa nova morada. Porém, não exija de nós nada de novo ou de sensacional. Não irás ver aqui senão a velha lenda da vida. Todas as suas faces, todos os seus horrores. O bem e o mal, a grandeza e a pequenez. Intimamente, sem dúvida, mas com confiança e gravidade. Não se pode sorrir sempre. E a vida nem sempre é muito alegre. Começamos essa noite com dramas trágicos. E os dramas trágicos não são muito divertidos. Aqui, abreviamos os sofrimentos. Antes das 10 da noite teremos acabado. Agora que já disse o que tinha a dizer, deixa que eu repita o que me importa. Escute bem esta minha confidência e não a revelais. Quando tiver início o espetáculo, debaixo de muitas luzes nos mostraremos, enquanto vocês, na sombra ocultos, terão sentimentos e os olhares protegidos. Não julguem duramente aqueles que vão expor-se, quer as correntes de ar, quer as luzes da cena, enquanto vocês ficam na plateia escondidos. Nós e o nosso poeta vamos travar batalha, e vocês, tranquilamente, vão nos olhar. Iremos reviver no sofrimento um pouco a vida humana e em breves momentos. Piedade e temor. Essa era a exigência dos antigos quanto à tragédia. Nós, os modernos, já evoluímos e mudamos de tom. Humanidade. Resignação no caminho que leva desde a ilha da vida até a ilha da morte. Família, tu és a morada de todos os vícios da sociedade. Tu és a casa de repouso das mulheres que amam as suas asas. Tu és a prisão do pai de família e o inferno das crianças. Os filhos são educados como se fossem ficar a vida toda filhos, sem nunca se pensar que um dia eles se tornarão pais. A posição do pai na família é ingrata. Provedor de todos, inimigo de todos. Ainda que o marido vivesse mais de 100 anos ao lado de sua esposa, ele jamais entenderia nada sobre a sua verdadeira existência. Pode-se conhecer o mundo, o universo, mas nunca a pessoa que convive com ele. Eu nunca me conformaria em ser um macho para você. E sei que jamais conseguiria conquistar o seu amor. A amizade só pode existir entre pessoas com interesses e pontos de vista semelhantes. Mas homens e mulheres, por convenções da sociedade, nascem com interesses diferentes e pontos de vista diferentes. Com amor não se brinca sem castigo. O caráter de um homem traça o seu destino. Sim, eu sou um homem e choro. Por acaso um homem não tem olhos? Não tem também mãos, sentidos, inclinações e paixões? Por que é que um homem não deveria chorar? Não existem deveres agradáveis. Torne-os agradáveis quando os façam. Eu a odiava agora, com um ódio mais fatal do que a indiferença, porque era o outro lado do amor. A tempestade, sem dúvida, ameaçava e estava prestes a explodir. Uma besteira desencadeou. O amor sexual é uma batalha. E eu encontro a alegria de viver nas batalhas da vida.
No fundo é isso, a solidão. Envolvermos-nos no casulo da nossa alma, fazermos-nos crisálida e aguardarmos a metamorfose, porque ela acaba sempre por chegar. É indispensável estudarmos a natureza dos outros antes de darmos livre curso à nossa. Mas o que se sabe acerca do que se quer? Se quer ou não se quer, não há mais alternativa. Se tratarmos de refletir sobre o que se quer, veremos que na maioria das vezes a vontade não intervém. Somos inocentes, mas responsáveis. Inocentes perante aquele que já não existe. Responsáveis perante nós mesmos e nossos semelhantes. Quando se tem 20 anos, minha cara, acredita-se ter resolvido os enigmas do mundo. Aos 30, reflete-se sobre ele. E aos 40, descobre que ele é insolúvel. Nem todo mundo é capaz da loucura. E entre aqueles afortunados o bastante de serem capazes, muitos não têm a coragem para isso. Mas e se o cavalo tivesse conhecimento da sua força? E se libertasse do jugo que sofre? Dirão então que tinha enlouquecido. A verdade é sempre desaforada. Eu nunca gostei de cães. Esses protetores de covardes a quem faltam a coragem de lutar com um assaltante de si mesmos. Por isso eu sempre digo, nunca havemos de alegrar-nos com o nosso dia antes de havermos posto a touca de dormir. Sonho, logo existo. Sonho, logo existo. A vida é feita de repetições. A vida é feita de repetições, eu não desejava a vitória, mas a luta. Não se deve ter outra tarefa com relação à vida do que preservá-la. Até morrer. Por isso sempre digo, há venenos que nos cegam e há venenos que abrem os nossos olhos. E foi assim então que se lançou a vida. Para amadurecer e, apesar de tudo, permanecer sempre fiel a si mesmo. É, minha cara, a sociedade é um asilo de loucos, cujos guardiões são os oficiais da lei. Afinal, não é? É possível se fazer um julgamento objetivo de uma obra de arte, em especial do drama, que exige uma técnica específica para ser um drama. Portanto, um personagem deverá ser um homem demasiado comum e um pouco bobo. Homem de caráter e autômato são quase sinônimos. Mas então, o que é poesia? Não é a realidade, mas a realidade é um sonho que acorda. Cada um vive como pode, e eu não nasci pra sofrer. Cara feia, pra mim é fome, e eu não faço manha pra comer. Não. A vida é como uma escola, e a morte é um vestibular. No inferno eu entro sem cola, mas o céu eu vou ter que descolar. Mas quando alguém precisa de um carinho meu,
Não há nada que me prenda. Mas se eu sentir que um bicho me mordeu, sou mais ardida que pimenta. No fundo, eu sou otimista, mas sempre imagino o pior. Me cansa essa vida de artista, mas cada vez o prazer é maior. Mas quando alguém precisa de um carinho meu, não há nada que me prenda. Mas se eu sentir que um bicho me mordeu, sou mais ardida que pimenta. Sou mais ardida que pimenta. Silêncio. 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 Roubaste a paz da minha alma. Sinto-me dilacerada, esquartejada. Não me faças mais perguntas. Deixei de ter o direito de responder. O altar já está pronto para o sacrifício. As flores parecem estar de guarda. As velas estão acesas. Panos brancos pendem das janelas. Eu nunca planejei, nem pretendi fazer o que você pensa que eu fiz. No fundo, era só um desejo obscuro de me ver livre de você. Mas se você acha que eu agi de acordo com um plano, é bem possível que ele existisse. Mesmo que eu não tenha percebido. Eu nunca pensei sobre essas coisas, elas seguiram pelos caminhos que você mesmo abriu. E eu me sinto inocente diante de Deus e da minha consciência. Mesmo que eu não seja. A sua presença foi como uma pedra em cima do meu peito que esmagou meu coração até que ele resolvesse se livrar desse peso incapacitante. Foi isso que aconteceu. E se sem querer eu fiz sofrer, peço desculpas. Segui pelo caminho do fogo e do raio. Viajei montada numa nuvem como se fosse num cavalo. E o relâmpago guiou-me através do éter. Mas de repente a nuvem mudou de rumo, arrastando-me agora com toda a força para baixo. Diga-me, que lugar é este onde me encontro? E que regiões celestes são estas que não conheço? Porque o ar aqui é tão pesado. Silêncio. Silêncio. As ondas estão a cantar. Amélia, querida, como vai? Sentada aí sozinha numa noite de Natal, até parece uma solteirona. Ora, não gosto de vê-la assim tão só. E como se não bastasse, numa noite de Natal, faz-me sentir tão mal. Como naquele dia em que assisti a uma festa de casamento num restaurante de Paris. A noiva lia histórias em quadrinhos, enquanto o noivo jogava bilhar com os outros convidados. Ufa, pensei. Se no primeiro dia já é assim, o que lhes resta ao futuro? Ele jogando bilhar na sua noite de núpcias. E ela ali, sentada, lendo aquele jornalzinho. O que me diz disso? Bem, a comparação não foi das melhores, não é mesmo? Sabe, Amélia querida,
Acho que teria sido bem melhor para você se tivesse se casado com ele. Você se lembra bem quando insisti com você para desculpá-lo? Lembra? Hoje poderia ser sua esposa, ter seu próprio lar. Você se lembra como se gabava de gostar da vida doméstica? Desejando verdadeiramente abandonar a sua carreira teatral. Sim, Amélia querida. Depois do teatro, a melhor coisa é um lar. Crianças, você sabe. Não. Se bem que creio que você não entenderia muito isso. Ah! Deixe-me mostrar-lhe o que comprei para os meus filhos. Veja só que graça! É para a Lisa. Veja só como fecha os olhos e gira a cabeça. Vê? E essa espingarda é para a Esquil. Nossa, não me diga que eu a assustei. Não pensou que eu fosse realmente atirar? Pensou? Hã? Nossa, pelo visto, acho que sim. Se você quisesse atirar em mim, eu não ficaria surpresa. Afinal de contas, eu me intrometi na sua vida e acho que jamais se esquecerá disso. Mas não tive culpa. Ainda acredita que eu contribuí para o seu afastamento do grande teatro, não é mesmo? Bem, pode pensar o que quiser, mas eu não tive nada a ver com aquilo. No entanto, eu sei que não importa o que eu diga, achará sempre que a responsabilidade é toda minha. Esses aqui são para minha cara metade. Eu mesma os enfeitei com tulipas. Eu as detesto. Mas meu marido tem que ter tulipas em tudo que é seu. Veja como são pequenos os pés de Bob. Ainda assim ele caminha com tanta elegância. Você já ouviu de chinelos? Deixe-me mostrar-lhe como ele faz. E quando ele fica zangado, planta os pés assim e diz: droga! Essas criadas estúpidas não sabem nem fazer o café. Essas cretinas não conseguem acender direito o pavio do lampião. E se é uma corrente de ar e os seus pés ficam frios? Céus, que frio! Essas tolas incorrigíveis sempre deixam o fogo da lareira se apagar. E quando ele chega em casa e procura feito louco os chinelos que Maria geralmente esconde sob a cômoda. Ah, que vergonha. Sentar aqui e ficar caçoando do meu próprio marido. Até porque ele é tão bom. É um ótimo maridinho. Você deveria se casar com um homem como ele, Amélia. Posso saber o que foi? Por que desse risinho? O que importa é que ele me é fiel. Disso eu tenho certeza. Ele mesmo me disse por que esse risinho. Ele me contou que Frederica tentou conquistá-lo durante a minha viagem à Noruega. Veja só que descaramento. Eu arrancaria os olhos dela. É isso que eu faria se ela tentasse chegar perto dele na minha presença. Ainda bem que foi ele que me contou, não é? Já pensou? Ficar sabendo dessas coisas por terceiros? E ela não foi a única, não, senhora. Até hoje não compreendo porque as mulheres ficam assanhadas com Bob. Acho que elas pensam que ele tem algo a ver com a contratação de artistas. Só porque trabalha no setor administrativo. Sei lá. Mas também não me surpreenderia nada se você também tivesse arrastado as suas asinhas para ele. Nunca confiei muito em você.
Se bem que agora sei que não poderia interessá-lo. Não sei bem porquê, mas sempre me pareceu que tinha algo contra ele. Por que não vem nos visitar essa noite, Amélia, querida? Sim, só para mostrar que não está magoada, pelo menos não comigo. É tão ruim não sermos mais boas amigas. Será porque eu me meti na sua vida no passado? Ou será porque... Não sei, sinceramente. Nosso relacionamento foi tão estranho no começo. Tive medo de você logo que a conheci. Tanto medo que nem permitia que se afastasse de mim. Fosse onde fosse, sempre me encontrava ao seu lado. Como não tinha coragem para ser sua inimiga, tornei-me sua amiga. Mas sempre que ia nos visitar, acabávamos discutindo. Notei que Bob não suportava sua presença. Tentei persuadi-lo a ser mais gentil. Em vão. Vocês não combinavam mesmo. Mas quando você finalmente nos contou que iria se casar, tudo mudou. Subitamente uma grande amizade surgiu entre vocês dois. Você começou a se abrir um pouco mais, a expor mais os seus sentimentos, desde que isso não a prejudicasse, é claro. E o que aconteceu, então? Eu não tive ciúmes. Hoje, isso me parece estranho. Lembro-me bem do batizado de meu filho. Você era madrinha e eu tive que persuadir Bob a beijá-la. E logo depois que ele a beijou, você ficou tão confusa, envergonhada. Sinceramente, isso não me ocorreu naquele momento. Não pensei. Não me preocupei. Até exatamente agora! E por que não diz nada? Até agora não pronunciou uma única palavra? Deixou-me aqui sentada, falando o tempo todo? Ficou aí sorvendo esses pensamentos guardados há tanto tempo? Há tanto tempo tão bem guardados? Não só os meus pensamentos, mas até as minhas dúvidas. Agora vejamos. Por que, afinal de contas, rompeu seu noivado? Hã? Por que nunca foi nos visitar depois disso? Por que não vai lá em casa hoje à noite? Não fale. Não precisa dizer mais nada. Agora eu entendo tudo. Tudo parece ficar encaixado em seus devidos lugares. Eu sei das respostas todas. Ah, que vergonha! Eu não posso mais continuar sentada à mesma mesa que você. Por isso tive que bordar os seus chinelos com tulipas. Porque você gosta de tulipas. Por isso nós tivemos que passar todas as nossas férias no Lago Balar. Porque você não gostava de praia. Por isso o nome do meu filho é Esquio. Esse é o nome do seu pai. Por isso eu tive que usar as cores que você gosta. Comer os seus pratos prediletos. Beber o que você gosta de beber. Chocolate, por exemplo. É por isso. Oh, Deus. É pavoroso ter que pensar nisso. Horrível. Horrível. Tudo veio a mim de você. Até mesmo suas paixões. Sua vida move-se furtivamente dentro da minha. Como um verme que rasteja, perfura e penetra uma maçã até que nada sobra. Nada além de cascos e de restos. Eu tentei me livrar de você, mas não pude. Como uma serpente sempre me enfeitiçava com esses seus olhos negros. Quando eu abria as asas para escapar, sentia-me sendo puxada para baixo outra vez. E quanto mais eu lutava para me manter à tona, mais para baixo eu ia, mais eu afundava. Até chegar bem fundo com os pés, onde você estava, como um caranguejo gigante, pronta para me tomar como sua presa. E é onde estou agora.
Oh, detesto! Odeio-a! Odeio-a! E você tudo que faz é ficar aí sentada, em silêncio, fria e impassível? Sem se importar se hoje é dia de lua cheia, de Natal, de Ano Novo, de Lua Nova. Se os que a rodeiam estão felizes ou não. Você não tem capacidade para amar ou para odiar. Tem o sangue tão frio como o de uma cegonha quando observa o buraco de um rato. Você é incapaz de farejar a sua caça e de obtê-la, mas sabe como se esconder nos buracos e nos cantos até cansá-la. Aí está você sentada. Acho que deve saber que todos chamam a esse lugar de ratoeira, em sua homenagem. Fica aí, Correndo os olhos pelos jornais, na esperança de ler algo a respeito de alguém que tenha tido uma sorte, não é? Ou alguém que tenha passado por uma desgraça. Ou outro alguém que tenha sido expulso do teatro. Aí está você, à espreita de vítimas, avaliando as suas chances como um comandante de um navio em um naufrágio. Aqui, você recebe os seus tributos. pobre Amélia. Sabe, apesar de tudo, eu sinto pena de você. Porque tenho certeza de que não passa de uma miserável. Miserável. Como qualquer animal ferido, feroz e perverso por ter sido atingido. Sabe, Amélia querida, é mesmo difícil zangar-me com você, apesar de saber que eu deveria. Mas, no final das contas, você é a mais fraca. A respeito de Bob? Não deixarei que isso me aborreça. Não me prejudicou realmente. E se foi você ou qualquer outra que me levou ao hábito de tomar chocolate? Pouco importa. Afinal de contas, chocolate é uma bebida bastante saudável. E se ensinou-me a me vestir? Tanto melhor. Meu marido acabou reparando mais em mim. Aí. Eis algo com que saí ganhando e que você perdeu. A propósito, julgando pelo que eu tenho visto, acho mesmo que já o perdeu. Mas não há sombra de dúvidas que era o que você esperava que eu fizesse, que eu deixasse, assim como você fez. Mas isso é algo que eu não pretendo fazer mesmo. Não devemos ser egoístas ou partidárias, você bem sabe. E por que eu ficaria com algo que os outros rejeitam? É isso. Talvez, neste momento, eu seja realmente a mais forte. É isso. Talvez neste momento, eu seja realmente a mais forte. É isso. Talvez neste momento eu seja realmente a mais forte. Você nunca obteve nada de mim, enquanto que eu, querida... Sim, pois enquanto você acordava, eu já havia me apossado do que era seu. E por que foi que tudo que você tocava se tornava estéril e vazio? Suas tulipas e suas paixões não foram fortes o suficientes para que você mantivesse o amor de um homem, enquanto eu fui capaz de tal. Seus autores prediletos não lhe ensinaram a viver, não como eu o aprendi, e nem lhe deram a chance de dar à luz a um pequeno Ésquilo, mesmo sendo este o nome do seu pai. E por que é que está assim tão silenciosa? Sempre com esses lábios selados? Confesso ter pensado que isso fosse um sinal de força, mas talvez seja porque nunca tem nada a dizer. Ou quem sabe seja escassez de pensamentos. Bom, agora eu vou para casa. E levo as tulipas comigo. Suas tulipas.
Você achou difícil aprender com as experiências alheias. Difícil também ceder e se humilhar. Você está quebrada como um galho seco. E eu sobrevivi. Obrigada, Amélia, por tudo que me ensinou. E obrigada por ter ensinado meu marido a amar. Agora vou para casa para amá-lo. Eu nunca pretendi nem planejei fazer o que você pensa que eu fiz. No fundo era só um desejo obscuro de me ver livre de você. Mas, se você acha que eu agi de acordo com um plano, é bem possível que ele existisse, mesmo que eu não tenha percebido. Eu nunca pensei sobre essas coisas. Elas apenas seguiram pelos caminhos que você mesmo abriu. E eu me sinto inocente diante de Deus e da minha consciência, mesmo que eu não seja. A sua presença foi como uma pedra em cima do meu peito que esmagou meu coração até que ele resolvesse se livrar desse peso incapacitante. Foi isso que aconteceu. E se sem querer eu fiz sofrer, peço desculpas. A nuvem está descendo. O ar torna-se pesado. Sinto-me abafar. O ar não é apenas uma mistura de fumo e água. Pesa sobre meu corpo e arrasta-me cada vez mais para baixo. Cada vez mais. Arrasta-me para o movimento da terra. Dia, noite, noite. Vê como a providência é misericordiosa. Abrevia a tua espera, e os dias voam perseguidos pelas noites. Silêncio! O canto dos ventos ainda não terminou. Tudo é estranho. A vida e os homens são como destroços arrastados pela água, que depois afundam. Sabe, eu tenho um sonho que se repete de tempos em tempos e eu acabo de me lembrar dele. Eu estou sentada no alto de um pilar, sem ter como descer. Eu sinto vertigem quando olho para baixo. Eu sei que eu preciso descer, mas eu não tenho coragem de me atirar. Eu tento me segurar. Eu anseio por cair, mas eu não caio. Mesmo assim, eu não consigo sossegar enquanto eu não caio. Eu não consigo ter paz enquanto eu não caio lá embaixo. E assim que eu chego lá embaixo, no chão, eu tenho vontade de me afundar na terra. Você já se sentiu assim? Leve-me embora daqui, para longe dessa humilhação, dessa desgraça. Ai, o que foi que eu fiz? Eu estou caindo, caindo. Que força terrível me atraiu até você? O fraco até o forte? O vil até o nobre. Ou será que foi amor?
Então é isso o amor? Você sabe o que é o amor? Será que eu estava embriagada? Será que foi tudo um sonho? Existe alguém no mundo que nesse instante seja mais infeliz do que eu? Deus do céu, acaba com esta minha vida miserável! Tira-me da imundícia em que me afundo. Eu sou uma canalha, mas ajude-me! Ajude-me a escapar se for possível. Eu abomino como abomino os ratos, mas eu não consigo me afastar de você. Mas eu estou tão exausta. Todo mundo conhece os meus segredos. Sabe, a minha mãe nasceu em uma família humilde, de poucas posses. Ela foi educada segundo os ideais da época em relação à liberdade, igualdade das mulheres e todas essas coisas. E tinha uma forte implicância com o casamento. Assim, quando meu pai pediu a mão dela, ela respondeu que jamais se casaria com ele. Mas foi o que acabou fazendo. Eu nasci, até onde eu sei, contra a vontade da minha mãe. Recebi da minha mãe uma educação liberal. E ainda por cima aprendi tudo que os garotos aprendem, para que eu me tornasse um exemplo de como as mulheres podem ser tão boas quanto os homens. Eu andava com roupas de menino e aprendi a cuidar dos cavalos, mas não podia entrar no celeiro. Eu os escovava e os encilhava e aprendi até a cultivar a terra. Os homens faziam o trabalho das mulheres e as mulheres o dos homens, o que acabou levando à decadência da propriedade e foi motivo de ridículo para nós. No fim, o meu pai despertou desse transe e rebelou-se, mudando tudo a seu gosto. A minha mãe adoeceu. De que doença eu não sei dizer. Ela tinha cólicas frequentes e por vezes se escondia na rua ou passava a noite toda na rua. Depois veio o grande incêndio. A casa, o celeiro e a estrebaria queimaram em circunstâncias suspeitas, o que sugeria um incêndio criminoso, visto que a tragédia aconteceu um dia após o vencimento do seguro trimestral. E o pagamento enviado à seguradora pelo meu pai se atrasou por negligência do mensageiro, de maneira que não foi recebido em tempo hábil. Nós perdemos tudo e tivemos de dormir dentro das carruagens. O meu pai não tinha a menor ideia de onde arranjar dinheiro para reconstruir a casa. Então a minha mãe sugeriu que ele pegasse dinheiro de empréstimo com um amigo de infância dela, dono de umas olarias aqui da redondeza. O meu pai fez o empréstimo, mas não precisou pagar juros, o que o surpreendeu bastante. E assim a propriedade foi reconstruída. Sabe quem começou o incêndio? A minha mãe. Sabe quem era o oleiro? O amante da minha mãe. Sabe de quem era o dinheiro do empréstimo? Da minha mãe. Foi a vingança da minha mãe por ele ter assumido o comando da casa. O meu pai esteve a ponto de se dar um tiro. Correu até um boato que ele tinha tentado se matar, mas não conseguiu. No fim se recuperou. E a minha mãe teve de pagar por tudo que fez. Foram 5 anos terríveis para mim. Eu simpatizava com meu pai, mas tomei partido da minha mãe, mesmo sem conhecer direito as circunstâncias. Eu tinha aprendido com ela a odiar os homens, porque ela odiava os homens. E eu jurei a ela que jamais seria escrava de homem nenhum. Ajude-me, ajude-me. Apenas me diga o que eu devo fazer, que caminho eu devo tomar. Eu já estive furiosa, já estive louca, mas será que não existe salvação? Não posso viajar. Não posso ficar aqui. Ajude-me. Eu estou tão exausta, tão exausta. Dê-me ordens. Faça com que eu me mexa, pois eu já não consigo mais pensar, eu já não consigo mais agir. O que tem de errado comigo? Venha comigo. Eu não posso viajar sozinha. Não, eu não vou conseguir. Não vou. Mate-me. Maldita a hora em que eu fui concebida no ventre da minha mãe. Você acha que eu não posso ver sangue? Se você acha que eu sou assim tão fraca,
pois eu queria ver o teu sangue. Queria ver os teus miolos em cima de um toco de lenha. Queria ver todo o teu sexo nadando no mar revolto. Sabe, eu poderia beber e comer os teus miolos, bem passados. Você acha que eu sou fraca? Acha que eu te amei? Escuta, como é mesmo o seu nome? Eu nunca ouvi o seu sobrenome. Talvez porque você não tenha nenhum. Você acha que eu sou covarde e quero fugir? Mas não, agora eu vou ficar e que tudo vá pro inferno. Ah, como vai ser bom dar um fim a tudo isso. E esse nem é o fim. Ajude-me! Proteja-me desse homem! Você vai me entender. Você vai me escutar. Me escute, agora eu vou te contar tudo. Você tem de me escutar. Eu não acredito em mais nada. Nada. Nada mesmo. Ah, se eu tivesse a sua fé. Ah, se eu amei o meu pai com todo o meu coração, mas também tive ódio dele. Devo tê-lo odiado sem me dar conta. Afinal, foi ele que me ensinou a desprezar o meu próprio sexo. E me deixou assim, meio homem, meio mulher. E de quem é a culpa pelo que aconteceu? Do meu pai? Da minha mãe? Minha? É minha própria culpa? Eu não tenho nada que seja meu. Eu não tenho um único pensamento que não seja do meu pai, uma única paixão que não seja da minha mãe. E para piorar, o meu noivo me ensinou que todas as pessoas são iguais. Por isso eu chamo de canalha! Como pode ser minha culpa? E quem foi que errou? De que adianta saber quem errou? Sou sempre eu quem carrego a culpa. Eu quem sofro as consequências. Mas eu estou tão exausta que eu não sou capaz de mais nada. Eu não sou capaz de me arrepender, nem de fugir, nem de ficar, nem de viver e nem de morrer. Ajude-me agora! Dê-me ordens e eu as obedecerei, como um cão. Preste-me um último serviço. Salve a minha honra. Salve o nome do meu pai. Você sabe o que eu deveria querer. Mas não quero. Queira então você e ordene que eu faça o que precisa ser feito. Eu estou entre os últimos dos últimos. Eu sou a última de todas. Mas, eu não consigo ir agora. Ordene mais uma vez que eu vá! Cada um vive como pode, e eu não nasci pra sofrer. Cara feia pra mim é fome, e eu não faço manha pra comer, não. A vida é como uma escola, e a morte é um vestibular. No inferno eu entro sem cola, mas o céu eu vou ter que descolar. Mas quando alguém precisa de um carinho meu, não há nada que me prenda. Mas se eu sentir que um bicho me mordeu, sou mais ardida que pimenta. No fundo, eu sou otimista, mas sempre imagino o pior. Me cansa essa vida de artista, mas cada vez o prazer é maior. Mas quando alguém precisa de um carinho meu, não há nada que me prenda. Mas se eu sentir que um bicho me mordeu, sou mais ardida que pimenta. Sou mais ardida que pimenta.
nunca pretendi nem planejei fazer o que você pensa que eu fiz, não. No fundo era só um desejo obscuro de me ver livre de você. Mas se você acha que eu agi de acordo com o plano, é bem possível que ele existisse, mesmo que eu não tenha percebido. Eu nunca pensei sobre essas coisas. Elas apenas seguiram pelos caminhos que você mesmo abriu. E eu me sinto inocente diante de Deus e da minha consciência, mesmo que eu não seja. A sua presença foi como uma pedra em cima do meu peito, que esmagou meu coração até que ele resolvesse se livrar desse peso incapacitante. Foi isso que aconteceu. Mas, sem querer, eu quis sofrer. Peço desculpa. Como os homens são dignos de lástima! Por quê? Por que defendes a causa do pobre? Por quê? Por que intervens a favor do criminoso? Por que alivias o culpado do seu fardo? Desgraçado dos homens, não são anjos, mas são dignos de lástima. Como esse mundo é insensato! Todo mundo no celular? Não é nada fácil viver uma vida humana. Silêncio! Tenho uma impressão de que já ouvimos, já pronunciamos estas mesmas palavras, mas noutro lugar, noutro tempo, ou sonho. Silêncio. 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 Silêncio! Roubaste a paz da minha alma. Sinto-me dilacerada, esquartejada. Não me Silêncio. faças mais perguntas. Roubaste a paz de minha alma. Deixei de ter o direito Sinto-me de dilacerada, responder. O esquartejada. altar já está pronto. Não para me o faças mais sacrifício. perguntas. Roubaste a paz da minha alma. Deixei de ter o direito de Sinto-me responder. dilacerada. As Esquartejada. velas O altar já está acesas. pronto para o Não me sacrifício. faças mais Panos perguntas. brancos. As Eu flores tenho parecem direito estar na de guarda. responder. As velas estão acesas. O altar já Panos está brancos pronto para o pendem das sacrifício. janelas. As flores parecem estar de guarda. As velas estão acesas. Panos brancos pendem das janelas.